Como pode julgar as pessoas? Eu sou ISLB. Na minha igreja, todas as pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são convidadas a participar da ceia do Senhor Jesus. Só nosso Senhor Deus conhece o coração de cada pessoa. Um dia eu fiz a mesma pergunta para um pastor da IELB. Ela não teve resposta para me explicar. Falei para ele se informar com os superiores dele, depois me mostrar onde está escrita a base bíblica para essa separação. Essa é uma opinião, assim como muitas outras que estão sendo colocadas num vídeo que nós fizemos alguns dias atrás, falando da prática que acontece na Igreja Evangélica Luterana do Brasil e todas as igrejas confessionais tradicionais luteranas, sobre a comunhão particular na ceia do Senhor. Eu escolhi esta opinião e a gente teve o cuidado de tirar o nome da pessoa para salvaguardar a sua integridade, e através dessa opinião eu quero responder a todos vocês sobre esse assunto que é tão emocional e ao mesmo tempo tão importante, tão necessário. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com as igrejas confessionais tradicionais, crê, ensina e confessa que em matéria de fé e de vida, a Bíblia é normativa. E nenhuma prática da igreja ela pode ferir os princípios bíblicos. Mas você precisa de entender que dentro do luteranismo existem igrejas que pensam diferente dessa maneira que nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, entendemos. Eu me recordo que uma vez eu conversei com um pastor e eu questionei, eu falei, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Esse pastor virou para mim e disse, pastor Lauro, mas há controvérsias, mas há quem pense diferente. Então tá certo, há quem pense diferente. Nós pensamos e refletimos a nossa teologia como Igreja Luterana dentro dos princípios hermenêuticos confessionais tradicionais da Bíblia. Para esses princípios, a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Feita essa introdução tão longa, mas necessária, vamos lá então. Primeira coisa, fique bem claro, o assunto aqui não se trata de julgar corações. Em 2 Timóteo 2,19 nos diz que só o Senhor conhece aqueles que são deles. A comunhão particular na Santa Ceia na IELB não é uma questão de quem é digno e quem não é digno, que o pastor vai julgar isso dessa pessoa. É um pouco mais profundo. Essa questão da ceia particular é uma questão de responsabilidade ministerial, responsabilidade pastoral no trato com a ceia do Senhor a partir da palavra de Deus. Para nós que confessamos a fé cristã tradicional luterana, a Santa Ceia não é um simples símbolo ou uma coisa puramente espiritual. Ela é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo Jesus, para ser comido e bebido, recebido por nós em com e sob pão e vinho, a partir da união sacramental. E em 1 Coríntios 11:29, que nós falamos no vídeo anterior, o apóstolo Paulo ensina: quem come e bebe sem discernir o corpo, não recebe a bênção dessa comunhão, mas recebe o juízo sobre ela. E isso é coisa seríssima, que todo pastor, que toda igreja precisa levar em consideração. A responsabilidade do pastor e da igreja é proteger os membros do risco espiritual que eles correm, quando eles fazem e buscam uma coisa espiritual de maneira errada, ou sem compreender e o crer como a Bíblia orienta que deve ser crido. Então é uma responsabilidade pastoral, espiritual que está em questão, na Santa Ceia especialmente. E eu vou te explicar por quê. A comunhão do altar, nós chamamos de Santa Ceia, você pode chamar de qualquer nome. Santo porque é separado, é consagrado, é diferente. Não é um almoço, não é uma janta que eu convido todo mundo. Você pode ir lá, pode comer comigo à vontade. Nós vamos nos alegrar e vai ser um maravilhoso. Não, a Santa Ceia não é uma refeição do dia a dia. Como alguém colocou aqui, se eu convidar alguém para jantar na minha casa, não é a mesma coisa. A comunhão do altar também significa comunhão de doutrina. Na Bíblia, participar na comunhão do altar é declarar unidade de fé, unidade de ensino. 1 Coríntios 10:17, porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Percebe? Participar no pão da comunhão é estar unido,
em fé, no ensino, com o corpo todo de Cristo. Ou seja, no ato de comungar publicamente numa ceia, eu estou declarando: eu creio e confesso a mesma fé que está sendo confessada no altar desta ceia sagrada. Por isso, quando existem diferenças na doutrina, algumas muito sérias, outras talvez nós avaliamos, não é tão importante assim, afinal o que importa é Cristo, é o amor, né? Muitas pessoas falam isso hoje em nome da unidade. A comunhão na mesa do altar vai acabar dizendo que esta unidade não é verdadeira, que esta comunhão não é verdadeira. E isso, no nosso entendimento, não é amor. Isso traz confusão, confusão no confessar e no viver da nossa fé. Isso também não é exclusão, é responsabilidade espiritual que todo pastor, que toda igreja, que todo cristão precisa ter. E aí então nós ouvimos, com a comunhão particular, vocês estão desprezando o irmão na fé, vocês estão rejeitando pessoas na graça de Deus. Mas o que nós dizemos em nome do amor cristão e em nome da fidelidade à palavra de Deus é que nós temos responsabilidade diante de Cristo e diante da igreja por aquilo que nós confessamos no altar do Senhor. Agora, uma questão importante. Está ou não está na Bíblia a separação? O que você acha? A Bíblia fomenta a separação? É claro que não. A Bíblia quer que nós sejamos unidos. Mas existe uma coisa chamada dureza de coração. E existem pregadores duros de coração. Existem igrejas duras de coração. E quando a palavra de Deus ensina uma coisa, elas querem fazer diferente. E é por causa da dureza do coração das pessoas que existe a falta de união, a falta de unidade. E para responder a você que é cristão luterano, você sabia que Martinho Lutero, o reformador, teve uma reunião com um líder espiritual religioso muito conhecido chamado Ulrico Zwinglio, que eles queriam se unir com Lutero, pelo menos caminharem juntos na mesa do altar. E na reunião Lutero mostrou para eles: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Você acredita nisso? Eles disseram: não, para nós simboliza, é espiritual. Sabe o que o reformador Lutero fez? Vai em paz, Deus te abençoa. Nós não temos comunhão, nós não temos união no altar. E o luteranismo seguiu confessando essa fé. O exemplo maior já veio do reformador Martinho Lutero, que entendeu a ceia do Senhor como algo muito sério. Mas deixemos Lutero de lado. Vamos olhar a Bíblia, a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 27 e 29. Leia na sua Bíblia. Pede discernimento do corpo para não comer e beber, juízo de Deus sobre a tua vida. Atos 2:42. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Percebe? A comunhão está ligada à doutrina dos apóstolos. A mesa da comunhão é mesa de unidade doutrinária, confessional, cristã. Doutrina e mesa estão sempre unidos. Mas especificamente sobre a divisão, sobre o se afastar de doutrinas contrárias àquilo que nós cremos. Romanos 16, 17. Irmãos, eu peço que vocês notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque estes tais não servem Cristo nosso Senhor. A palavra de Deus nos orienta que quando não há unidade confessional na doutrina, nós devemos evitar a união, porque ela é destrutiva, porque ela vai corroendo os princípios da fé. Ela acaba levando toda a igreja, todo o povo de Deus à prática errada. Percebe? Não é separação social, é coerência confessional e cuidado pastoral. Cristocentrismo não é relativizar a doutrina, é permanecer fiel a ela. Às vezes as pessoas dizem: o que importa é Cristo, é o amor. E isso é verdade. Mas Cristo é conhecido pela sua palavra. Cuidar da Santa Ceia, como dos outros pontos da fé, é honrar Cristo Jesus. Não é excluir pessoas, mas é proteger, é cuidar, para que elas não participem indignamente da mesa do Senhor. A comunhão fechada não é arrogância, é obediência à palavra.
A comunhão fechada não é superioridade, é responsabilidade. A comunhão fechada é uma maneira de dizer: nós levamos a Cristo e a doutrina tão a sério que nós não vamos tratar a mesa do Senhor como se fosse uma refeição qualquer, um almoço, uma janta ou um café da tarde com os amigos. A Santa Ceia não é uma cortesia religiosa para os visitantes. Mas o maravilhoso é que mesmo com diferenças, nós respeitamos o outro e nós podemos caminhar juntos respeitando o outro e respeitando as suas diferenças, os seus pontos doutrinários, os seus pontos confessionais. Quem vai nos convencer disso não é o pastor Lauro, não é o A, o B ou o C. Quem vai nos convencer disso é o Espírito Santo de Deus pela palavra. E é nesse sentido que eu faço esse vídeo, orando a Deus e tentando contribuir com o testemunho do que nós cremos, para que você também possa refletir e você possa pedir: Deus, ilumina, Deus, transforma o meu coração, Deus, cria em mim amor para contigo, amor para com as pessoas, e respeito, reverência e fidelidade à tua palavra. Ok? Que essa seja a nossa oração e que essa seja a nossa atitude como Igreja do Senhor.